Livro Um Amor que Vale a Pena, capítulo 13. O Anel da Crença. O amor tudo crê. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. Skinner, segundo todas as probabilidades, era um homem morto. Com essas palavras, Arthur Bresse começa seu relato do dia em que encontrou seu melhor amigo em um campo de concentração japonês, durante a Segunda Guerra Mundial. Os dois eram amigos desde o ensino médio. Eles cresceram juntos em Mount Carmel, Pensilvânia, jogando bola, matando aula, namorando. Arthur e Skinner eram inseparáveis. Portanto, fez sentido que quando um se alistou no exército, o outro se alistasse também. Eles foram para as Filipinas no mesmo navio. Lá, eles foram separados. Skinner estava em Bataan quando ela caiu na mão dos japoneses, em 1942. Arthur Bresse foi capturado um mês depois. Pelos boatos da prisão, Arthur soube do paradeiro do seu amigo. Skinner estava à morte, em um campo próximo. Arthur ofereceu-se como voluntário para um pequeno destacamento de trabalho, na esperança de que a sua companhia pudesse atravessar o outro campo. Certo dia eles atravessaram. Arthur pediu e conseguiu 5 minutos para encontrar o seu amigo e falar com ele. Ele sabia que deveria ir para o outro lado do campo, dos doentes. Eles estavam divididos em 2 seções, uma para os que tinham expectativa de recuperação e outras para os sem expectativa de recuperação. Aqueles do grupo em que não se esperava nada, exceto que morresse, viviam em barracas chamadas Ala Zero. Foi aí que Arthur encontrou Skinner. Ele chamou seu nome e viu sair das barracas os 35,8 quilos da sombra do amigo que conhecera. Como ele escreve: permaneci na cerca de arame, no campo japonês de prisioneiros da guerra de Luzon, e observava o meu camarada de infância, coberto pela sujeira e atormentado pela dor de múltiplas doenças, cambaleando em minha direção. Ele estava morto. Só o seu espírito impetuoso não deixara seu corpo. Queria olhar para outro lugar, mas não podia. Seus olhos azuis, marejados de lágrimas e melancólicos, olhavam para mim e não se afastavam de mim. Malária, disenteria, pelagra, escorbuto, beriberi. O corpo de Skinner era moradia de doenças tropicais. Ele não conseguia comer, ele não conseguia beber. Ele estava quase morto. Arthur não sabia o que fazer nem o que dizer. Seus 5 minutos estavam quase esgotados. Ele começou a passar o dedo no pesado nó do lenço amarrado em torno de seu pescoço. Nele estava o seu anel de ensino médio. Com o risco de sofrer punição, ele contrabandeara o anel para o campo. Sabendo da iminência de pegar alguma doença e da escassez de tratamento, ele estava guardando o anel para trocar por remédio ou comida para si mesmo. Mas bastou olhar para Skinner e saber que não podia mais guardar o anel. Quando se despediu do amigo, ele escorregou o anel através da cerca para a delicada mão de Skinner e lhe disse, entregando o anel para negociar. Skinner objetou, mas Arthur insistiu. Ele virou-se e saiu sem saber se veria o amigo vivo de novo. Que tipo de amor faria algo assim? Uma coisa é dar um presente para alguém saudável. Uma coisa é compartilhar um tesouro com o forte. Mas dar o seu melhor para o fraco, confiar o seu tesouro a quem está à beira da morte, isso quer dizer alguma outra coisa. Na verdade, isso diz algo a eles. Acredito em você, o gesto declara. Não desespere, não desista, acredito em você. Não é de admirar que Paulo tenha incluído essa frase em sua definição de amor. O amor tudo crê. Você conhece alguém que está do lado de Skinner na cerca? Se seu filho está tendo problemas na escola, você conhece.
Se o seu marido luta com depressão ou sua esposa é despedida, você conhece. Se você tem um amigo com câncer, se a classe ri de seu colega, se seu filho não consegue lutar no time da escola, se você conhece alguém que está com medo, que fracassou ou que está fragilizado, então você conhece alguém que precisa do anel da crença. E mais, você pode dar-lhes um anel. Você pode, em virtude de suas palavras ou modos, mudar a vida dessas pessoas para sempre. Arthur fez isso. Quer saber o que aconteceu com Skinner? Ele pegou o anel e enterrou-o no chão da barraca. No dia seguinte, ele correu o maior risco da sua vida. Ele abordou o guarda mais camarada e passou o anel para ele através da cerca. Takai, perguntou o guarda, é valioso? Skinner assegurou-lhe que era. O soldado sorriu, pôs o papel no bolso e saiu. 2 dias depois, ele passou perto de Skinner e deixou cair um pacote aos pés dele. Comprimidos de sulfanilamina. No dia seguinte, ele voltou com o limão galego para combater o escorbuto. Depois veio uma calça nova e um pouco de carne enlatada. Em 3 semanas, Skinner estava de pé. Em 3 meses, ele foi levado para o lado mais saudável do campo dos doentes. Com o tempo, ele estava apto para o trabalho. Até onde Skinner sabia, ele foi o único norte-americano a sair vivo da ala zero. Tudo por causa de um anel. Tudo porque alguém acreditou nele. Sei que alguns de vocês estão pensando, estão olhando para Arthur e Skinner e desejando que a situação fosse muito fácil. Skinner era um homem à beira da morte, mas era um bom homem, um bom amigo. Como você acredita em alguém que não é? Como acreditar em um homem que engana ou um patrão que frauda? O amor ignora tudo? Acho que não. Essa passagem não é chamada a cegueira nem a ingenuidade. Todavia, é um chamado para darmos aos outros o que Deus nos deu. Você sabe que Skinner não foi a única pessoa que recebeu esse anel. Você também tem um anel em seu dedo. Seu Pai Celestial o pôs lá. Jesus descreveu o momento quando contou a história do filho pródigo. A história envolve um pai abastado e um filho obstinado. O rapaz toma posse prematuramente da sua herança e muda para Las Vegas. A história envolve um pai abastado e um filho obstinado. O rapaz toma posse prematuramente de sua herança e muda para Las Vegas. Lá ele esbanja o dinheiro em caça-níqueis e com garotas. Ele fica quebrado, com a mesma rapidez com que você diz 21. Orgulhoso demais para voltar para casa, pega um trabalho para varrer o curral de cavalos no Jockey Club. Quando se pega experimentando a aveia dos cavalos e pensando, uma pitada de sal e isso não ficaria nada ruim. Ele percebe que chegou ao fim da linha. Basta, é hora de voltar para casa. O jardineiro na casa de seu pai tem uma vida melhor do que esta. Assim, lá foi ele, ensaiando sua fala de arrependimento a cada passo do caminho. Mas o pai tem outras ideias. Estando longe, seu pai o viu. O pai continuava procurando pelo rapaz, sempre estendendo o pescoço, sempre esperando que o rapaz aparecesse. E quando ele apareceu, quando o pai viu a figura familiar na trilha, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Não esperamos essa reação. Esperamos braços cruzados e sobrancelhas franzidas, na melhor das hipóteses, um cuidadoso aperto de mão. No mínimo, um duro sermão. Mas o pai não fez nada disso. Ao contrário, ele dá presentes. Tragam a melhor roupa, um anel e calçados. Tragam um novilho gordo. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos.
roupas, calçados, novilhos e, você viu, um anel. Antes de o rapaz ter a chance de lavar as mãos, um anel é enfiado em seu dedo. Na época de Cristo, anéis eram mais que presentes, eram símbolo de delegação de autoridade. O possuidor do anel podia falar em nome do seu doador. O anel era usado para imprimir o lacre em cera, a fim de validar a transação. O que usava o anel conduzia negócios em nome daquele que lhe dera o anel. Você teria feito isso? Teria dado a esse filho pródigo o privilégio de procurador sobre seus negócios? Você confiaria a ele um cartão de crédito? Você daria a ele esse anel? Antes de começar a questionar a sabedoria do pai, lembre-se, nessa história você é o rapaz. Quando você foi para casa, para Deus, foi-lhe concedida a autoridade para conduzir os negócios em nome do nosso Pai Celestial. Quando fala a verdade, você é embaixador de Deus. Quando administra o dinheiro que Ele lhe dá, você é o seu administrador de negócios. Quando declara perdão, você é seu sacerdote. Quando estimula a cura do corpo ou da alma, você é seu médico. E quando ora, Ele o escuta como o pai escuta o filho. Você tem voz na família de Deus. Ele deu-lhe seu anel. A única coisa mais notável que o dar o anel é o fato de que ele não pega de volta. Não houve momentos em que ele poderia ter pegado de volta? Quando você promoveu a sua causa e esqueceu a dele? Quando você mentiu em vez de dizer a verdade? Quando você pegou os dons dele e usou para benefício próprio? Quando pegou o ônibus de volta para Las Vegas e viu-se seduzido pelo mundo de luzes, sortes e noitadas? Ele não poderia ter pegado o anel de volta? Claro que sim, mas ele pegou? Você ainda tem uma Bíblia? Você ainda tem permissão para orar? Você tem uma nota de R$ 1 para administrar ou habilidade para usar? Então parece que ele ainda quer que você tenha o anel. Parece que ele ainda acredita em você. Ele não desistiu de você. Ele não o abandonou, ele não foi embora. Ele poderia ter ido. Outros teriam ido, mas ele não foi. Deus acredita em você. E pergunto-me, será que você consegue pegar parte da crença que ele tem em você e compartilhá-la com alguém? Você consegue acreditar em alguém? Há tanto poder na crença. Robert Schuller disse: não sou quem acho que sou. Não sou quem você acha que eu sou. Eu sou quem acho que você acha que sou. Talvez você queira ler essa frase 2 vezes. Certo ou errado, definimos-nos através dos olhos dos outros. Diga-me muitas e muitas vezes que sou estúpido e acabarei por acreditar em você. Diga-me muitas e muitas vezes que sou brilhante e eu posso acabar por concordar com você. Ou, como Goethe, poeta alemão, declarou: trate o homem de acordo com o que ele parece ser e o tornará pior. Mas trate o homem de acordo com o que ele poderia potencialmente ser e transforme-o no que ele deveria ser. Robert Rosenthal demonstrou essa noção em um famoso estudo em sala de aula. Ele e o diretor da escola do ensino fundamental testaram um grupo de alunos. A seguir, eles mencionaram para alguns dos professores dos alunos que algumas crianças foram extremamente bem nos testes. Os professores foram levados a acreditar que 5 ou 6 dos alunos tinham capacidade excepcional de aprendizado. O que os professores não sabiam era que o nome dos alunos excepcionais foram escritos de forma totalmente aleatória. Eles não eram diferentes dos outros, mas desde que os professores pensavam que eles eram, os professores os tratavam de forma diferente. No fim do ano, aqueles que os professores pensavam ser os mais brilhantes, na verdade o eram.
obtiveram as marcas melhores que seus colegas e ganharam 15 a 27 pontos no teste de QI. Os professores descreveram os alunos como mais satisfeitos, mais curiosos, mais dispostos que a média, com melhores chances de ter sucesso mais tarde na vida. Tudo isso devido à atitude dos professores. Os professores achavam que os alunos eram especiais e que os alunos corresponderam ao treinamento deles. Rosenthal escreveu: provavelmente a explicação está na sutil interação entre os professores e alunos. O tom de voz, a expressão facial, a postura podem bem ser os recursos por meio dos quais, muitas vezes, involuntariamente, os professores transmitem suas expectativas a seus alunos. Tal comunicação pode ajudar a criança mudando a sua percepção de si mesma. Arthur deu a Skinner muito mais do que um anel. Deu-lhe uma proclamação, um julgamento que dizia: para mim, você merece tudo isso. Sua vida merece ser salva. Sua vida é digna de ser vivida. Ele acreditava em Skinner e, como resultado disso, deu a este um meio para salvar e a coragem para fazer isso. Ele acreditava em Skinner e, como resultado disso, deu a este um meio para se salvar e a coragem para fazer isso. Você e eu temos o privilégio de fazer aos outros o que Arthur fez por Skinner e o que Deus faz por nós. Como mostramos às pessoas que acreditamos nela? Seja presente. Nada substitui a sua presença. Cartas são gentis, telefonemas são algo especial, mas estar presente em carne e osso envia uma mensagem. Após a morte da esposa de Albert Einstein, a irmã dele, Madja, mudou-se para a casa dele a fim de ajudar nos assuntos domésticos. Por 14 anos, ela cuidou dele, permitindo que a valiosa pesquisa de Einstein continuasse. Em 1950, ela sofreu um derrame cerebral e entrou em coma. Depois disso, todas as tardes, por 2 horas, Einstein lia Platão em voz alta para ela. Ela não dava sinal de entender suas palavras, mas ele a lia de todo jeito. Se ela entendesse alguma coisa do gesto dele, ela entenderia que ele acreditava que ela merecia o tempo dele. Você acredita em seus filhos? Então esteja presente. Compareça aos jogos deles. Compareça às peças que representam. Compareça aos recitais deles. Talvez não seja possível ir a todos, mas com certeza valem o esforço. Um presbítero da nossa igreja me apoia com sua presença. Sempre que falo em uma congregação da região, ele comparece. Não faz nada, fala pouco, apenas senta-se em um banco e sorri quando fazemos contato visual. Isso representa muito para mim. Na verdade, enquanto escrevi o esboço desse livro, ele estava a uma sala de distância. Fizeram o trajeto de 90 minutos da sua casa até o meu esconderijo apenas para orar por mim. Você acredita nos seus amigos? Então compareça. Compareça na formatura, no casamento deles. Passe tempo com eles. Você quer trazer à tona o melhor de alguém? Então esteja presente. Ouça. Você não precisa falar para encorajar. A Bíblia diz: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Tiago 1, versículo 19. Tendemos a falar muito e a ouvir pouco. Há um tempo para falar, mas também há um tempo para calar. Era isso que meu pai fazia. Perder uma bola rebatida pode não ser o grande problema para muita gente, mas se você tem 13 anos e aspira às grandes ligas, isso é um grande problema.
Não só esse fora o meu segundo erro no jogo, mas ele também permitiu que o adversário vencesse, marcando aquele ponto decisivo. Nem mesmo voltei ao vestiário. Dei meia volta no meio do campo esquerdo e pulei a cerca. Estava na metade do caminho de casa quando meu pai me encontrou. Ele não disse uma palavra, apenas parou no acostamento da estrada, inclinou-se sobre o assento e abriu a porta do passageiro. Não falamos, não precisávamos falar. Nós dois sabíamos que o mundo tinha acabado. Quando chegamos em casa, fui direto para o meu quarto e ele foi direto para a cozinha. Dali a pouco, ele apareceu diante de mim com biscoitos e leite. Sentamos na cama e partimos o pão juntos. Em algum momento, no processo de mergulhar o biscoito no leite, comecei a perceber que a vida e o amor de meu pai continuariam. Na lógica do adolescente, se você ama o sujeito que perde a bola, então você realmente o ama. Minha habilidade como jogador de beisebol não melhorou, mas a minha confiança no amor de meu pai cresceu. Papai nunca disse uma palavra, mas ele estava presente, ele ouviu. Para trazer à tona o melhor dos outros, faça o mesmo. Depois, quando for apropriado, fale. Nathaniel Hawthorne voltou para casa de coração partido. Ele acabara de ser despedido do seu trabalho na alfândega. Sua esposa, em vez de reagir com ansiedade, surpreendeu com alegria. Agora você pode escrever seu livro. E do que viveremos enquanto escrevo? Ele não estava tão positivo. Para o seu espanto, ela abriu uma gaveta e mostrou um maço de dinheiro que economizara do orçamento da casa. Sempre soube que você é um homem de talento. Sempre soube que você escreveria uma obra-prima. Ela acreditava no marido, e por acreditar, ele escreveu um livro. E porque ele escreveu, toda a biblioteca dos Estados Unidos tem uma cópia de A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne. Você tem o poder de mudar a vida de alguém, simplesmente com as palavras que diz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, versículo 21. Por isso, Paulo incita você e eu a sermos cuidadosos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Mais cedo, forneci-lhe um teste para o amor. Também há um teste para a língua. Antes de falar, pergunte-se: o que eu estou para dizer ajuda os outros a se tornarem mais fortes? Você tem capacidade de tornar uma pessoa mais forte com suas palavras. Suas palavras são para a alma deles o que a vitamina é para o corpo. Se você tivesse alimento e visse alguém morrendo de fome, não compartilharia alimento? Claro que compartilharia. Então você não faria o mesmo pelo coração dessa pessoa? Suas palavras são alimento e água. Não só negue encorajamento para o desencorajado. Não negue afirmação para o abatido. Diga palavras que fortaleçam as pessoas. Acredite nelas, como Deus acredita em você. Você pode salvar a vida de alguém. Arthur salvou. Seu amigo Skinner sobreviveu. Os dois homens retornaram para casa, para Monte Carmel. Arthur salvou. Seu amigo Skinner sobreviveu. Os dois retornaram para casa, para Monte Carmel. Certo dia, logo depois do retorno, Skinner apareceu na casa de Arthur para uma visita. Ele trazia um presente com ele, uma caixinha. Arthur soube imediatamente o que era. Era uma cópia exata do anel da escola de ensino médio. Após uma fracassada tentativa de fazer graça, não perca isso, custou-me $18.
Ele deu um sorriso caloroso para o amigo e disse: Este anel, Arthur, salvou minha vida. Que alguém possa dizer o mesmo para você. Que você possa dizer o mesmo para Deus. E esse foi o capítulo 13 do livro Um Amor que Vale a Pena.